O Devocional Intimidade está de volta e aqui no Palavra Rema com o pastor Evaldo Coelho nós estamos estudando o tema Peregrinos e Forasteiros na Terra. E eu confesso que eu vi poeira levantar na estrada agora, porque a gente deu uma corrida tremenda na palavra, assim, e Deus começa a ministrar e é algo tremendo. É como eu disse ali, pastor, nós somos profundamente ministrados enquanto a gente está ministrando a palavra, quando a gente está estudando a palavra e ainda começa a descobrir segredos que a gente não tinha nem estudado, né, pastor? Essa palavra peinal, que como foi escrito a palavra grega, quando o escritor Mateus escreveu, ele escreveu peinal, que significa definhar. As nações estão definhando. A gente diz que a Etiópia, a África, tem um povo paupérrimo, um povo magérrimo, pois o mundo está assim no sentido espiritual. Se você olhasse, se você pudesse ver, você viria pessoas magérrimas, paupérrimas, porque não têm recebido o pão do céu. Estamos vivendo um século de miséria espiritual. E a Bíblia diz que o que credencia você, o que carimba o seu passaporte, é você matar a fome. Os discípulos não entenderam isso. A gente nunca viu você com fome, porque o papai sempre tem suprido. Ele disse, quando você não supre a necessidade de uma pessoa que está sedenta da minha palavra, e você não prega a minha palavra, você deixou ele morrer de fome, e você não tem legalidade para morar no reino dos céus. Veja que coisa importante. Eu gosto muito daquela palavra que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e algumas traduções, está lá em Apocalipse capítulo 22, e que diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, e alguma versão diz covarde. Diz que a pessoa que conhece a palavra de Deus e que vê uma pessoa mendigando o pão, com necessidade, definhando, e ele não fala, essa covardia tira ele do reino dos céus. Essa maldade impossibilita ele de herdar as mansões celestiais. Então, essa timidez que a Bíblia está falando, não é timidez de falar em público, não é timidez de falar no microfone, não é timidez de estar num programa de televisão, mas sim a timidez de testemunhar. De não cumprir, né, aquilo que você recebeu. E o que é um testemunho? Gosto muito do significado das palavras. Testemunho é uma experiência com o Espírito Santo. E todos têm uma experiência com o Espírito Santo. E não contar a experiência com o Espírito Santo é timidez. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. A minha oração nesta oportunidade é que você, querido, seja despertado, que a sua alma aceite essa mensagem, que você possa receber essa mensagem que vem do coração de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus estará falando muito no seu coração por essa mensagem. Mônica, o que mais uma pessoa gostaria de ter era ter o dom de mestre acompanhado de uma unção. Mas a palavra de Deus tem uma unção. Então estamos pregando a palavra de Deus e essa unção vai entrar dentro de cada aparelho de televisor e vai entrar dentro da alma das pessoas. Mas se a pessoa quiser receber, é muito mais fácil, porque não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo, ele se move o tempo todo. E quanto mais avançam os dias próximos à volta do Senhor Jesus, nós vemos uma apostasia, um esfriamento muito grande, mas ao mesmo tempo nós vemos também um fogo de Deus. Nós vemos um grito urgente do Espírito Santo de Deus levantando os seus profetas, aqueles que querem, porque eu quero linkar algo que eu falei aqui. Quando eu recebo Jesus, eu tenho a oportunidade. Mas a partir do momento que eu vim para Jesus, que eu recebi Jesus, eu entro então no legado da responsabilidade, que é tudo que o Senhor acabou de falar agora. Então eu tenho a responsabilidade de levar pão a quem tem fome. Eu tenho a responsabilidade, eu tenho que estabelecer o reino de Deus, porque está em mim, o reino de Deus foi plantado em mim para que eu possa então expressar isso às outras pessoas. E essa é a nossa única grande responsabilidade, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, uma pessoa pode perder as mansões celestiais, mesmo que tenha aceitado a Jesus, é ficar no marasmo, é ficar numa timidez, é deixar de fazer, né? Isso vai impossibilitar. A Bíblia diz que as suas obras o seguem. As obras não salvam, mas seguem, né? A única coisa que a pessoa vai levar da terra para o céu não é o seu tesouro, não é as suas propriedades,
Não há amor que ele tem pela esposa, nem pelos filhos, não há saudade. A única coisa que ele vai levar é as obras. E vai com ele o amor, a esperança e a fé. Mas o maior desses ainda. O amor supera todas as coisas, todas as coisas. Então eu estive com fome e você não me deu nada para mim comer. Existem pessoas que trabalham com você, querido telespectador, que estão famintas. E você precisa alimentá-las. E quem vai te ajudar? O Paráclito, o Espírito Santo. Eu falei Espírito Santo, Ele é santo. E você se sente menor, você se sente inferior para falar de uma grandeza tão maravilhosa. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo é santo. Que o Espírito Santo é santo. E Ele usa o vaso de barro. Né? Para que toda a honra e toda a glória seja a Ele, né? E quando você se sente assim miserável, desgraçado, aí que é bom, porque aí você sabe que não depende nada de você. Essa mensagem vai alcançar o teu coração, mas não está dependendo da Mônica e não está dependendo do Evaldo. Está dependendo só do Espírito Santo. Por isso que eu creio que você pode ser tocado, porque não depende de nós. Nós estamos fazendo apenas um papel de coadjuvante, de fazer, né? Estamos lendo aqui e ministrando ao seu coração. Glória a Deus. E a gente continuando a palavra ali, eu tive fome e não me destes de comer. E aí tem um outro segredo tremendo, que vem do original fago, né? Que significa então, e a gente vai colocar essa palavra para vocês aí, que é a palavra comer, que significa consumir algo, alimentar-se, tomar uma refeição. E aqui e até a gente anotou aqui, pastor, entra a palavra estil, que é a 2068, nós não vamos colocar aqui para vocês, mas para que você entenda, que é usado como substituto. E aqui está relacionado ao pastor, está relacionado ao pastoreio, aquela autoridade que dá então de comer para essas pessoas, né? E é a missão de um pastor, a missão de um chamado de levar a palavra de Deus, de dar de comer às nações, às pessoas e todos quantos o Senhor colocar em suas mãos. A palavra pastor ou apacentar, pastor está ligado àquele que guia. O que é um pastor? É uma ovelha guia, é uma ovelha que já foi algumas vezes naquele caminho e que agora está levando outros atrás dela. Aquela pessoa que também desvia pessoas também é, de certa forma, um pastor, porque ele também está guiando para o mal. Agora, o importante da palavra do pastor é que ele tem que ter o dom de ensinar, que é o apacentar. O apacentar ensina, o apacentar alimenta, o apacentar adverte. Isso então é muito maravilhoso. Nós vimos daquela palavra original os pilotos da Segunda Guerra Mundial, que quando um avião ficava avariado, era chamado de pastor aquele piloto que conseguia levar de volta a base. Conduzia aquele avião avariado até a base. Porque ele tinha perdido os radares, tinha perdido os altímetros, né? Tinha perdido o instrumento por causa do ataque, e ele então conduzia, ele ia guiando, né? É chamado de pastor, o apelido era pastor aos pilotos. Esse piloto e é tão interessante essa história, você pode estar procurando lá no YouTube, né? Eu achei muito tremendo, sabe por quê? Porque conta a história de um desses aviões da Segunda Guerra Mundial, que ele já estava todo avariado, né? Aqueles que cuidavam do bombardeio já estavam com a cabeça para fora, e ele ainda andou 120 quilômetros, foi bombardeado 2 vezes, mas mesmo assim conseguiu ir para uma rota segura, porque um outro piloto com outro avião foi direcionando ele, e foi o que eu anotei aqui, né? Então o piloto conduziu o avião avariado a um destino seguro, então ele era chamado de pastor. A avaria tinha cortado um pedaço da cauda, mas ele conseguiu, por causa da perícia do piloto, ainda conseguia manter a aeronave na altura, mas ele não tinha mais instrumentos de controle. Então o piloto do avião amigo era chamado de pastor, porque ele ia conduzindo até essa distância de 120 quilômetros, fazendo com que eles pousassem em segurança. Essa é uma história que está narrada na Segunda Guerra Mundial, você pode ter acesso à internet e ver esse caso. Mas eu queria, me veio uma ideia tremenda agora, porque a minha cabeça, ela viaja assim, atrás das coisas. Se você não me conhece, eu estou pregando há 20 anos aqui na cidade de Itajaí, conheço o Evangelho há 40, e já casei na igreja em 1974, então é bastante tempo.
E eu tenho ouvido muito falar das coisas de Deus, tenho ouvido as coisas boas, as coisas não tão boas também tem. E me veio agora a ideia assim, se esse piloto levou o outro 120 quilômetros com seu avião avariado, os verdadeiros pastores que acompanham as pessoas no leito de enfermidade e no leito de morte, vai ter que arrastar os moribundos, os feridos, até as mansões celestiais, porque exatamente, quando a gente está muito doente, a gente perde a força. Eu estive fazendo uma visita no hospital, e os hospitais assim falam profundamente ao nosso coração. E eu falei para aquele senhor, não congregava comigo, mas fui fazer uma visita, porque a pessoa, filha dele, congrega comigo, e eu perguntei, o senhor está tendo força para entrar nessa sala de cirurgia? Cite o Salmo 23. Ele disse, eu já não consigo lembrar, minha mente não me ajuda mais. Mônica, eu sentia uma dor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Precisaria voltar naquele hospital, mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, porque ele levou ainda mais de 6 meses para vir a óbito. E eu pensei, ele precisa ter um acompanhamento, ele precisa de um pastor que o acompanhe, porque ele já não consegue mais lembrar. Os seus instrumentos de voo foram danificados, a sua memória foi danificada, a sua fé está doente. As suas forças estão se esvaindo. Então veja que papel importante poderia fazer um homem e uma mulher. E eu não falo só dos pastores que têm o título, eu falo dos pastores anônimos. Essa é a nossa missão, de estarmos conduzindo, de estarmos guardando, somos chamados para isso, né, pastor? Você entendeu, Mônica, você entendeu, querido telespectador? Porque a Bíblia diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque virão dias que dirás, não tenho prazer neles. E os dias é o dia da velhice. E o moço não quer servir a Deus porque quer aproveitar o mundo. E na velhice a pessoa às vezes não consegue servir a Deus porque as dores são muito fortes, a decepção são muito grandes. É algo incrível, né? Precisa de um acompanhamento. Mas Deus sempre prepara alguém para estar guardando, para estar conduzindo nesses dias. Pastor, o nosso tempo se foi. E nós realmente acho que vamos fazer uns 3 meses em cima desse plano. Vamos comprar um horário maior. Vamos comprar um horário maior, em nome de Jesus, para a gente poder ir mais longe. Meus queridos, olha, beijo enorme no coração de vocês. Semana que vem a gente está junto no Palavra Rema, mas amanhã, às 8 horas, o Devocional Intimidade está aqui com você. Um beijo, até amanhã. Tchau.